Nesse caso, assim como a argumentação que eu utilizei na primeira situação, deve-se ponderar ambos os princípios e ver qual deles se prepondera no caso concreto. Nesse caso, esse relator entendeu de que todos os indícios anteriores e posteriores ao suposto cometimento de crime pela deputada estariam mais do que robustos e comprovados para se decretar a perda de mandato. Este parlamentar considera de que é altamente injusto inocentes pagarem políticos e respeitarem as leis feitas por eles quando eles deveriam estar presos. Em virtude deste princípio moral e ético de honrabilidade, colocando isto em primazia para esse Conselho, para essa Casa, e que de fato precisa ser recuperado e melhorado, é que conclui pelo conhecimento do recurso e pela sua improcedência. Esse é o voto, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, relator, deputado Gilson Marques. Concluída a leitura do parecer às 9h57. Antes de iniciarmos a discussão, informo que será concedida a palavra à deputada Flor Elisa, autora do recurso, ou à sua advogada, a doutora Janira da Rocha Silva Alves de Lima Inácio Silva, pelo prazo de 40 minutos, assegurado assim exatamente o mesmo prazo que foi utilizado pelo relator para a leitura do seu voto. Com a palavra, a advogada, doutora Janira da Rocha Silva. Brasília, enfim, em vários momentos, começa e tal, e a deputada não foi encaminhada. Quando que a deputada é trazida para o Conselho de Ética, e quando que a deputada, sai da fila do Conselho de Ética, que tem vários parlamentares sendo julgados no Conselho de Ética, quando que a deputada sai do último lugar da fila e é alçada ao primeiro lugar da fila do Conselho de Ética? No momento em que se abre nessa casa a crise entre essa casa e o Supremo Tribunal Federal em função do deputado Daniel Silveira. Simplesmente assim. Esse episódio traz essa defesa uma reflexão que entre o respeito ao devido processo legal, entre o respeito à presunção de inocência, entre o respeito à dignidade da pessoa humana, entre o respeito, e eu poderia aqui falar de todos os princípios constitucionais que deveriam ser tomados e colocados sobre qualquer réu, sobre qualquer representado, na ponderação de valores que foi colocada aqui pelo relator, que ao final falou da necessidade que teve de ponderar um valor com o outro, na ponderação de valores que está sendo feita por essa casa, passa-se por cima de todos esses preceitos, inclusive de um maior ainda, que é o respeito ao Estado democrático de direito e o respeito à democracia. Eu não quero entrar aqui no mérito da culpa ou não, porque ele está sendo julgado por essa casa, da culpa ou não do deputado Daniel Silveira em relação às imputações que lhe são feitas. Mas a imputação que lhe é feita é de que ele teria atacado a democracia desse país. É de que ele teria, objetivamente, atacado uma das instituições da República. Que ele teria ofendido essa instituição, que ele teria faltado com respeito, feito ameaças a representantes desse direito, desse poder, do Poder Judiciário. E essa casa, que reconhece que essa ação existiu, essa casa reconhece, pelo menos, reconheceu na medida em que votou pela prisão do deputado. O STF mandou para essa casa o deputado e essa casa teria que definir se ele seria preso ou não. E a casa votou que ele seria preso e ele foi preso. Então, se reconhece isso. Essa casa reconheceu, quando votou a prisão do deputado Daniel Silveira, que ele realmente incorreu naquilo que o STF o trouxe para cá, o condenou, aliás, o apontou trazendo para cá. E aí, quando vai ponderar a sanção, quando vai ponderar a pena, a pessoa que ameaça a democracia, a pessoa que ameaça o devido processo legal, a pessoa que ameaça ministros do STF, a pessoa que ameaça ativistas
que sobem caminhões quebrando placas, a pessoa que vai, né, ameaça profissionais de saúde, que tem uma postura agressiva e ostensiva contra o Estado Democrático de Direito, vai ter dessa casa uma sanção de 6 meses de suspensão do mandato. E uma deputada que ainda não foi julgada nem em primeira instância, que essa casa não tem como afirmar que a deputada Flor de Lis cometeu crime algum. Eu duvido que algum parlamentar sério dessa casa possa se levantar e dizer com certeza que a deputada Flor de Lis cometeu esse crime, que ela não será, né, absolvida pelo Tribunal do Júri, pelos seus iguais, pelo povo do Estado do Rio de Janeiro, que foi o povo que a elegeu. Ninguém aqui tem condição de fazer isso. Mas, de antemão, a postura dos parlamentares aqui já está mostrando lá para fora, já está mostrando para as ruas, já está mostrando qual é o apreço que essa casa tem pela democracia, qual é o apreço que essa casa tem pelo Estado Democrático de Direito. Porque quando pondera entre o suposto crime cometido pela deputada e o que foi cometido contra a democracia, a pena para qualquer um que queira se insurgir contra a República, contra o Estado Democrático, é 6 meses de suspensão. Mas aqueles que ainda nem foram julgados dessa casa terão a cassação do mandato. E por que é assim? Ninguém aqui é bobo, vocês não são, essa defesa também não é. É assim porque essa casa não tem condição de enfrentar o STF de rosto aberto. Não tem condição de chegar para o STF e dizer que essa casa pensa igual o deputado Daniel Silveira. Que vocês aqui, em maioria essa casa pensa igual a ele. E aí, como não tem condição de dizer que pensa a mesma coisa, mas querem salvar o deputado, mas querem salvar o seu, trazem a deputada Flor de Lis para dentro desse processo para criar uma cortina de fumaça, para usar a falta de popularidade da deputada em função desse evento, para usar a pressão da mídia, para usar a pressão das redes sociais, para encobrir o verdadeiro intento, que é não ser consequente na defesa do Estado Democrático e não ser consequente na defesa da democracia. É isso que está acontecendo aqui. Aqui não é um processo disciplinar ético, isento. Não, não é. Aqui o que está se fazendo é usar a deputada Flor de Lis para criar uma cortina de fumaça, para dar a cabeça da deputada, para que lá fora a mídia e as pessoas que batem palma, né, para essa sanha de violência, essa sanha de vingança, dizerem: tá vendo? A casa viu? É isso que os deputados... Então, assim, essa defesa está vendo isso, né? Essa defesa não abre mão de fazer também o debate político como a casa faz. Porque quando vocês saem do Código de Ética, saem do que diz os artigos da Constituição em relação aos direitos da deputada, do regimento interno, do Código de Ética, do regulamento, e vão para o processo lá em Niterói, buscar a argumentação de um processo inconcluso para justificar a cassação da deputada, vocês estão fazendo política. Estão fazendo política, que não é uma defesa técnica. Vocês não estão fazendo uma defesa técnica justa, imparcial. Vocês estão fazendo política com a cabeça da deputada Flor de Lis. Porque a deputada, ela não é do andar de cima. Se ela fosse do andar de cima, se ela fosse um quadro determinante, né, dessa casa, se ela fosse parte daqueles que decidem nessa casa, ela não estaria nesse Conselho de Ética como muitos outros que sofrem processos criminais não estão. A deputada Flor de Lis tinha 6 meses de mandato quando se iniciou, quando o marido dela foi assassinado. A deputada Flor de Lis é uma mulher, é negra, é periférica, é evangélica. E aqui o que a gente vê é que todas as posições políticas, seja de centro, seja de esquerda, seja de direita, lavaram a mão em relação à deputada, de forma covarde, porque é muito bonito ir para as ruas, ir para os programas de televisão, dizer que defendem a mulher, dizer que defende os negros, dizer que defende quem veio de favelas, periféricos, dizer que não tem preconceito contra evangélico, mas na hora de ao menos ouvir a deputada não foi ouvida pelas instâncias dessa casa. As diferentes comissões de mulheres dessa casa
se recusaram de sentar com a deputada Flor de Lis para ouvi-la. A bancada feminina dessa casa se recusou de sentar com a deputada Flor de Lis, que pediu, que solicitou que a deputada Flor de Lis pudesse falar. A bancada evangélica, que a deputada Flor de Lis fazia parte, se recusou de sentar com a deputada Flor de Lis para ouvi-la. O partido da deputada Flor de Lis se recusou, a afastou e se recusou de ouvi-la em algum momento. Foi o próprio presidente Bolsonaro que, em uma live, no primeiro momento, entregou a deputada Flor de Lis aos leões. Então, a deputada Flor de Lis foi transformada pela esquerda, pela direita, pelo centro, numa pária política. A deputada Flor de Lis foi feita invisível. E aí, depois, virão os garantistas, os politicamente corretos, querendo discutir os direitos fundamentais e humanos dos presos no nosso sistema prisional, que tem 800. Não venham dizer para essa defesa que o problema é técnico, não é. Porque aqui, sim, no Código de Ética, existem vários artigos que foram, sim, né, burlados pelas comissões que estão avaliando. E nós vamos fazer esse debate no STF, da deputada Flor de Lis. Infelizmente, essa casa acaba de abrir um precedente contra si mesma, contra seus membros. Porque hoje, esta casa tem uma composição política majoritária. Mas as conjunturas mudam, todos aqui sabem disso. Todos os parlamentares sabem aqui que a conexão de forças que existem hoje, daqui a 6 meses, daqui a 1 semana, nós estamos passando aí por um processo bastante complexo com a CPI da Covid. Várias coisas estão sendo levantadas. Então, uma conjuntura que é certeza hoje, pode amanhã não ser mais a mesma conjuntura. E muitas pessoas que hoje estão sentadas como julgadoras, passando por cima das leis, passando por cima de direitos fundamentais e humanos, amanhã poderão estar sendo julgadas dentro dos próprios critérios que estão impondo aqui contra a deputada. Né? Nesse caso, essa defesa não tem o que falar, a não ser oferecer seus serviços, caso isso venha a acontecer. Essa é a defesa, a mesa agradece à nobre deputada Bia Kicis, ao nobre relator e a todos, e termina aqui a sua fala. Muito obrigada, doutora Janira. Em discussão, o parecer do relator. Passo a palavra ao deputado Diego Garcia. Presidente, eu peço a palavra ao deputado Orlando Silva. Bater, e o pedido de vista já fica, então, concedido para o final dos debates. Muito obrigado. Eu talvez não esteja no final da sessão, presidente, mas eu gostaria só que a senhora garantisse o pedido de vistas após o encerramento das discussões. Pois não, deputado, fica assegurado o seu pedido. Pode Muito ficar obrigado. tranquilo. De nada, deputado. Com a palavra, o deputado Diego Garcia. Bom dia, presidente, deputada Bia Kicis, que já se comprometeu, inclusive com o partido Podemos, de trazer à pauta aquilo que nessa reunião fica explícito e urgente, que é a PEC do fim do foro privilegiado. Fim do foro privilegiado já. Fim do foro privilegiado. Nós não podemos concordar que essa prerrogativa continue permitindo de que pessoas que poderiam, nesse momento, estar presas, estejam fazendo uso dela para se proteger. Veja que, ao todo, 7 filhos do casal, 3 afetivos, 1 adotivo e 3 biológicos estão presos pelo crime. Assim como uma neta da deputada. Flor de Lis é a única acusada, deputado Gilson, que não está presa devido à imunidade parlamentar. Além da pastora, os seus filhos e neta, família e sua esposa, todos já foram pronunciados pela justiça que irão. Parabéns.
impecável o seu voto. Pelo menos para mim, e posso falar pelo Partido Podemos, não há o que questionar do seu voto nesta reunião. Agora eu quero me dirigir à advogada que representa a deputada aqui nessa reunião. Eu não sei como pensam os demais colegas. Eu até me surpreendi com o deputado Orlando com esse pedido de vista. Porque o desrespeito com os partidos, com esse colegiado, com os parlamentares, a quem deveria estar aqui numa postura totalmente diferente, demonstrando com argumentos técnicos que esse processo é indevido, que esse recurso sim é cabido diante dos fatos, mas não. Ela se ateve por quase todo o tempo que lhe foi disponível a atacar o parlamento, a atacar os parlamentares, a atacar essa casa, a atacar todos os partidos. Me desculpem a expressão, a colocar todos como se fosse farinha do mesmo saco. Se ela acha que essa postura agrega em algo na defesa da parlamentar que entra nesse colegiado com esse recurso, eu tenho certeza que foi um tiro no pé. Foi um tiro no pé. O pedido de vista só irá adiar a decisão que será tomada. E eu já antecipo a minha manifestação aqui, que será acompanhando o voto do relator. Porque em nada a fala da advogada agrega em contradizer, deputado Gilson, aquilo que Vossa Excelência trouxe no seu relatório. Muito pelo contrário, a fala da advogada é um ataque ao parlamento, é um ataque ao legislativo, é um ataque ao Congresso Nacional. E nós, parlamentares, não podemos aceitar essa falta de respeito com os representantes do povo, e ainda mais nesse colegiado que é a CCJ. Eu não esperava essa atitude pela advogada, confesso, presidente. Mas a atitude dela faz com que a gente tenha uma posição nesse momento. E a nossa... Bom, Excelência, antes de mais nada, quero fazer uma saudação a Vossa Excelência, né, ao nobre relator e a todos os funcionários que compõem essa mesa. Mas antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma pergunta, né, pedir um esclarecimento. Na medida, primeiro eu gostaria de saber se há pedidos de vista, né, porque chegou a defesa de que haveriam pedidos de vista do relatório que foi apresentado agora. E se, em havendo esses pedidos de vista, se essa defesa não se pronunciaria após, né, o prazo da vista. Doutora, o pedido de vista ainda não chegou, e ele geralmente é feito depois da fala exatamente do relator e também de Vossa Excelência. Tá então... bom. Bom, Excelência, em primeiro lugar, eu ouvi aqui atentamente, né, a argumentação, toda a argumentação que nos foi trazida pelo nobre relator, e eu acho que eu posso aqui afirmar que os mesmos erros, né, que nós observamos no Conselho de Ética, nós estamos observando agora aqui nesse relatório apresentado. Por quê? Existe, objetivamente, né, um processo legislativo disciplinar, como já foi dito e afirmado, tanto no Conselho de Ética quanto aqui pelo nobre relator, ele não diz respeito ao mérito do suposto, ou seja, não diz respeito ao mérito do crime que aconteceu, né, contra o pastor Anderson do Carmo.
Ele diz respeito à quebra do decoro parlamentar, que é definida em artigos, tanto na Constituição, quanto é definida em artigos no Código de Ética, no Regimento da Casa, no Regulamento da Casa, enfim. Mas, durante toda a instrução criminal, aliás, toda a instrução processual, o que nós vimos foi a vinda para dentro desse debate aqui na Casa, dentro do debate legislativo, foi a transferência de uma das fases do processo que corre lá no Rio de Janeiro, lá em Niterói, para balizar, né, o conjunto do debate que se faz aqui. Bom, que fase era essa? Nós tivemos, durante a instrução processual no Conselho de Ética, a vinda dos delegados, né, doutora Bárbara Lomba, doutor Alan Duarte, né, e a vinda de algumas testemunhas. E essas testemunhas, essas 5 testemunhas que foram trazidas pelo Conselho, e que foram depoimentos que deram, digamos assim, toda a marca do trabalho que foi realizado, eram testemunhas de mérito. E eram testemunhas de mérito, digamos assim, da pior fase do processo. Qual é? A fase do inquérito policial. É a fase inquisitorial do processo criminal que corre no Rio de Janeiro. Portanto, testemunhas de uma fase onde não existe contraditório, onde as conclusões que os delegados, né, e várias daquelas testemunhas trazidas, muitas testemunhas do ouvir dizer do que efetivamente testemunhas que tenham, né, provas concretas, provas materiais, ou seja, da participação da deputada efetivamente no crime, não teve. Então, assim, pegou-se o inquérito policial, né, as palavras de um momento do processo, aonde não existia efetivamente, né, o contraditório e a possibilidade da defesa, né, ter apresentado uma outra argumentação, e se trouxe para dentro do debate do Conselho de Ética como se verdades absolutas. Várias coisas que foram citadas aqui, né, a defesa se preparou para vir à CCJ por um debate de rito, porque é isso que diz, né, o Código de Ética, é isso que diz o Regimento da Casa, que aqui nós iríamos discutir, né, especificamente o rito que foi desenvolvido na CCJ e os pontos, né, elencados. No entanto, mais uma vez, nós voltamos ao debate de mérito, que é o debate sobre a participação da deputada. Então, assim, no crime. Então, essa defesa também ouve as testemunhas, os réus confessos, e não se ouve as outras 35 testemunhas a favor da deputada. Simples, porque é a deputada. Porque é uma deputada, é a deputada Flor de Lis, é uma figura pública, é uma artista, e virou, o caso da deputada Flor de Lis virou uma novela nacional, uma novela internacional. Uma novela que rende frutos políticos, rende frutos religiosos, rende frutos, né, econômicos. E ela virou uma novela que é vendida a preço de ouro nos grandes horários nobres da televisão. A deputada Flor de Lis hoje passa pelo que passa e está prestes a ser caçada por essa casa, simplesmente porque virou um grande produto, e um produto que seria, né, que é um produto caro, passível de ser caçada dentro dessa discussão, dentro desse espaço. Queria dizer aqui para o nobre relator que, quando nós, da defesa, citamos os 50 parlamentares dessa casa que respondem a processos criminais, exatamente como a deputada Flor de Lis, essa defesa não faz tentando utilizar o que é errado para salvar a pele da deputada. Muito pelo contrário. Essa defesa aqui está dizendo, porque essa defesa é uma defesa garantista, essa defesa é uma defesa que preza pelo respeito aos direitos fundamentais e humanos de todas as pessoas, independente de quem elas sejam elas os moradores das comunidades pobres, das favelas, sejam elas os deputados. Então, nós achamos que é correto que essa casa trate com dignidade os parlamentares que não têm ainda o devido processo concluído, que ainda não se chegou, né, a um julgamento capaz de
colocar a sua culpa efetiva. Essa defesa faz um questionamento, inclusive, de suspeição da juíza do caso, porque Lucas, em dois depoimentos, aliás, 3 depoimentos anteriores, ele sempre disse que a mãe não tinha nada a ver. Ele deu depoimentos em sede policial e um primeiro depoimento na primeira fase da instrução do júri, dizendo que a mãe não tinha nada, não tinha problema nenhum. Numa audiência, uma testemunha que era vinculada a ele, uma pessoa, né, que tinha sido patroa dele, chefe dele, pede à juíza autorização para se reunir com ele durante a audiência de instrução. A juíza para a audiência, abre para uma testemunha ir com o réu para uma sala, a juíza vai junto com o Ministério Público, sem a presença do advogado, e a partir daquele momento, quando ele volta dando outro depoimento. Ele volta falando, culpabilizando a mãe. Engraçado que depois disso, ele que estava preso num presídio de segurança máxima, teve a autorização para ser transferido de presídio e teve a autorização para que, sem carteirinha, as visitas pudessem ir até ele dentro do presídio. Acontece que existiam ordens para que nenhum dos filhos fossem transferidos, todos eles que estavam presos foram separados, né? E estavam proibidos de receber visita. Primeiro, manifestar minha irrestrita solidariedade ao deputado Alexandre Leite, nosso colega, que foi relator no Conselho de Ética. Eu faço parte do Conselho de Ética e acompanhei o voto do relator. Acompanhei o voto apresentado pelo deputado Alexandre Leite, um voto cuidadoso, criterioso, bem fundamentado, um voto em que ele elaborou com muita paciência, né, seguidas vezes abrindo espaço para que a defesa acostasse a novos argumentos, novos testemunhos. Então, deputado Alexandre, meus respeitos a Vossa Excelência pela forma leal, correta e jurídica com que conduziu todo esse processo. Presidente, eu, quando fiz o pedido de vistas, porque em que pese ter acompanhado plenamente o voto dado pelo deputado Alexandre Leite, eu sou daqueles que crê que cassação de mandato, pena capital, é algo que exige muito rigor, muito cuidado, muito critério. E eu não quero abstrair o direito da defesa a fazer o recurso. A representada tem direito de fazer o recurso. E considero que nós temos a obrigação de analisar criteriosa e cuidadosamente o recurso. E observe que eu estou numa posição privilegiada, de quem já teve contato com o mérito e votou no mérito. E se o mérito viesse à pauta novamente, votaria no mérito. A CCJ não tem competência para analisar recurso de mérito. E é por isso, por ter tido contato agora com o relatório do excelente deputado Gilson Marques, é que eu fiz o pedido de vistas para poder fazer uma leitura cuidadosa, por se tratar de pena capital. Eu sei que o deputado Gilson é absolutamente rigoroso. Ele, ao discorrer o seu relatório, ao apresentá-lo, demonstrou isso. Mas eu considero, presidente, que é adequado que nós, por ser uma matéria com a sensibilidade que tem e por ser decisão em grau de recurso, nós deveríamos fazer uma leitura pormenorizada. Por essas razões, presidente, que eu fiz o pedido de vistas, me causou espécie a reação do deputado, colega, que questiona o cumprimento do regimento. É direito de um parlamentar que quer aprofundar no tema. Aliás, o deputado Diego começou difundindo desinformação, dizendo que esse tema mostra como é importante discutir a PEC da execução provisória da pena. É desinformação, é uma bobagem. O caso da deputada, o inquérito criminal da deputada Flor de Lis está no Rio de Janeiro, porque se trata de crime comum. A prerrogativa de foro não se aplica nesse caso. Perdão, deputado Orlando. Eu pedi vistas, presidente, mas reconhecendo que alguns colegas estavam no plenário e poderiam ter interesse de falar, eu próprio fui parte da sugestão de ouvi-los. E, dessa maneira, não foi suspensa a sessão. Eu queria só que a senhora apresentasse as razões de por que modificou a decisão de 2 sessões para 2 dias úteis, uma vez que na CCJ há um rito de contagem por sessão e nós estamos numa reunião da CCJ.
Aliás, se não tivesse sido estimulador de ouvir os colegas, essa decisão nem seria revista. Então, gostaria de sugerir que a Vossa Excelência reconsiderasse e mantivesse o prazo de 2 sessões. Muito obrigado, presidente. Desculpa não ter cumprido o tempo de 1 minuto, que rigorosamente, não sendo inscrição, deveria ter respeitado. Peço desculpa a Vossa Excelência e aos colegas. Pois não, deputado Orlando. Bom, a decisão que foi reconsiderada é com base no Conselho de Ética. Quando se refere a recurso, os prazos na CCJ se contam também em dias úteis. E esse é o precedente que já foi usado aqui na CCJ, em outras situações. E por isso que nós estamos aplicando aqui, da mesma forma que na CCJ os pareceres são disponibilizados previamente, e no caso, quando se trata de recurso que vem do Conselho de Ética, os pareceres são lidos na hora, é porque nós damos observância ao Conselho de Ética, ao rito que é feito lá. Por essa razão, deputado. Presidente, então me permita que a discussão possa acontecer na próxima sessão, porque eu não vou me inscrever para discutir, que ainda não li com o vagar que eu precisava ver o relatório do deputado Gilson. Só peço isso. Nós podemos começar a discussão com quem Deputado, está aqui nós hoje, vamos fazer o seguinte, para os deputados que quiserem ainda debater na próxima sessão, nós daremos a palavra, sem problemas. Muito obrigado, presidente. Pois não, deputado. Vamos agora, então, passar a palavra ao deputado Carlos Jordi. Se encontra presente? Deputado Paulo. Primeiro, manifestar minha irrestrita solidariedade ao deputado Alexandre Leite, nosso colega, que foi relator no Conselho de Ética. Eu faço parte do Conselho de Ética e acompanhei o voto do relator. Acompanhei o voto apresentado pelo deputado Alexandre Leite, um voto cuidadoso, criterioso, bem fundamentado, um voto em que ele elaborou com muita paciência, né, seguidas vezes abrindo espaço para que a defesa acostasse a novos argumentos, novos testemunhos. Então, deputado Alexandre, meus respeitos a Vossa Excelência pela forma leal, correta e jurídica com que conduziu todo esse processo. Presidente, eu, quando fiz o pedido de vistas, é porque, em que pese ter acompanhado plenamente o voto dado pelo deputado Alexandre Leite, eu sou daqueles que crê que cassação de mandato, pena capital, é algo que exige muito rigor, muito cuidado, muito critério. E eu não quero abstrair o direito da defesa a fazer o recurso. A representada tem direito de fazer o recurso. E considero que nós temos a obrigação de analisar criteriosa e cuidadosamente o recurso. E observe que eu estou numa posição privilegiada, de quem já teve contato com o mérito e votou no mérito. E se o mérito viesse à pauta novamente, voltaria no mérito. A CCJ não tem competência para analisar recurso de mérito. E é por isso, por ter tido contato agora com o relatório do excelente deputado Gilson Marques, é que eu fiz o pedido de vistas para poder fazer uma leitura cuidadosa, por se tratar de pena capital. Eu sei que o deputado Gilson é absolutamente rigoroso. Ele, ao discorrer o seu relatório, ao apresentá-lo, demonstrou isso. Mas eu considero, presidente, que é adequado que nós, por ser uma matéria com a sensibilidade que tem e por ser decisão em grau de recurso, nós deveríamos fazer uma leitura pormenorizada. Por essas razões, presidente, que eu fiz o pedido de vistas, me causou espécie a reação do deputado, do colega, que questiona o cumprimento do regimento. É direito de um parlamentar que quer aprofundar no tema. Aliás, o deputado Diego começou difundindo desinformação, dizendo que esse tema mostra como é importante discutir a PEC da execução provisória da pena. É desinformação, é uma bobagem. O caso da deputada, o inquérito criminal da deputada Flor de Lis está no Rio de Janeiro, porque se trata de crime comum. A prerrogativa de foro não se aplica nesse caso. Perdão, deputado Orlando. Eu pedi vistas, presidente, mas reconhecendo que alguns colegas estavam no plenário e poderiam ter interesse de falar, eu próprio fui parte da sugestão de ouvi-los. E, dessa maneira, não foi suspensa a sessão. Eu queria só que a senhora apresentasse as razões de por que modificou a decisão de 2 sessões para 2 dias úteis, uma vez que na CCJ há um rito de contagem por sessão
e nós estamos numa reunião da CCJ. Aliás, se não tivesse sido estimulador de ouvir os colegas, essa decisão nem seria revista. Então, gostaria de sugerir que a Vossa Excelência reconsiderasse e mantivesse o prazo de 2 sessões. Muito obrigado, presidente. Desculpa não ter cumprido o tempo de 1 minuto, que rigorosamente, não sendo inscrição, deveria ter respeitado. Peço desculpa a Vossa Excelência e aos colegas. Pois não, deputado Orlando. Bom, a decisão que foi reconsiderada é com base no Conselho de Ética. Quando se refere a recurso, os prazos na CCJ se contam também em dias úteis. E esse é o precedente que já foi usado aqui na CCJ, em outras situações. E por isso que nós estamos aplicando aqui, da mesma forma que na CCJ os pareceres são disponibilizados previamente, e no caso, quando se trata de recurso que vem do Conselho de Ética, os pareceres são lidos na hora, é porque nós damos observância ao Conselho de Ética, ao rito que é feito lá. Por essa razão, deputado. Presidente, então me permita que a discussão possa acontecer na próxima sessão, porque eu não vou me inscrever para discutir, que eu ainda não li com o vagar que eu precisava ver o relatório do deputado Gilson. Só peço isso. Nós podemos começar a discussão deputado, com quem está aqui hoje, nós vamos fazer o seguinte, para os deputados que quiserem ainda debater na próxima sessão, nós daremos a palavra, sem problemas. Muito obrigado, presidente. Pois não, deputado. Vamos agora, então, passar a palavra ao deputado Carlos Jordi. Se encontra presente? Nós estamos de acordo também, presidente. Obrigada. Presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, deputada Carolina Detoni, obrigado pela oportunidade. Ao relator Gilson, parabéns pelo relatório, foi muito pontual. Senhores e senhoras deputadas, como relator no Conselho de Ética, e lá, naquele âmbito, foi debatido o mérito dele ali, a defesa da deputada Flor de Lis, a doutora Janira, eles atuam assim desde o início do processo no Conselho de Ética. Eles não apresentaram nenhuma prova capaz de contraditar as provas materiais, e isso eu digo, mais de 8.000 folhas no processo que eu e minha equipe pudemos apreciar, diversas horas de depoimento, e nós oportunizamos todas as defesas cabíveis à deputada Flor de Lis. A única alegação, no contexto geral, é de que eles iriam ainda apresentar provas, de que iria constituir prova no processo, e findou o processo, eles não apresentaram prova alguma. Eu não quero entrar no mérito, porque aqui na comissão nós não entraríamos no mérito da cassação da Flor de Lis, mas ficou muito claro durante o processo que ela não conseguiu se defender, que ela se utilizou do mandato para coagir testemunhas, o Lucas, no presídio, caso ajudasse ela e utilizar da influência dela como deputada para com ministros de cortes superiores, para que eles intervissem no caso dele, enfim. Tudo isso foi debatido no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Mas essa forma agressiva e desleal com que a doutora Janira oferece a defesa da Flor de Lis, ataca o parlamento, ataca os parlamentares, até mesmo em âmbito judicial, ataca a juíza Neares. Em todo esse contexto e dentro do relatório pontual que eu li do deputado Gilson, apenas a questão que ficou muito mal esclarecida foi a da live que eu participei, apenas para contextualizar, porque a doutora Janira se utilizou de muita má-fé e tirou totalmente do contexto todo o ocorrido. Se algo do que ela falou fosse verdade, eu teria sido desconstituído como relator, muito que por óbvio. Então, daí se mostra a clara má-fé de tudo que ela falou. A base da defesa da deputada Flor de Lis é a mentira. Nada se prova no processo, nada se prova, isso está claro nas contra-argumentações do deputado Gilson Marques no relatório. Tudo é muito vago, tudo é muito mentiroso. Não consegue subsidiar nada materialmente. Nas contraprovas que eu pedi,
tudo ficou por se apresentar, tudo ficou por se esclarecer. Mas para acusar, para ofertar a perda de mandato, eu apontei as folhas das provas, eu apontei as folhas do processo, os minutos do áudio, aonde estavam contidos a materialidade que provam a culpabilidade da deputada Flor de Lis. Então, lá no âmbito do Conselho de Ética, esse relatório foi aprovado meritoriamente, ofertando, como já disse, todas as possibilidades de defesa. A deputada Flor de Lis não conseguiu explicar nenhuma delas, mas eu quis fazer essa fala, estava assistindo a sessão da CCJ, a partir do momento que a advogada de defesa iniciou a defesa da deputada Flor de Lis do mesmo modo que fez durante todo o processo. Durante todo o processo, eles agiram dessa forma. Eu não sei até que ponto isso beneficia ou prejudica a deputada Flor de Lis. Ainda assim, dei todas as oportunidades, me esforcei para tentar colocá-la como inocente de alguma forma, das formas que ela se colocou. Ela criou várias teses de defesa, nem ela se encontrou na defesa dela. Nem ela conseguiu explicar as próprias teses. Foram mais de 3 teses de defesa diferentes, e todas elas acusando os outros filhos. Veja, toda a trama conspiratória de envenenamento, tentativas de homicídio, com pistoleiro, com veneno, até a própria execução, a compra da arma, tudo foi articulado pelo celular funcional da deputada Flor de Lis. Ela disse que não tinha conhecimento de nada, que as filhas utilizavam do celular para articular tudo aquilo, e de longo prazo, mais de 6 meses, mais de ano, isso se prolongou durante muito tempo. Depois veio a alegação de que a filha teria sido abusada sexualmente pelo Anderson do Carmo. Quando defunto não se defende, assim que o ditado popular fala, mas o morto não pode se defender. Então, acusa o morto, não tem um mínimo de empatia nas falas, nas conversas registradas. A todo momento ela se diz insatisfeita com o casamento, e ali no depoimento diz que amava, diz que estava tudo bem, mas todas as conversas que tem da quebra de sigilo telemático da deputada Flor de Lis mostram descontentamento, a todo momento uma tentativa de cooptar as pessoas para tentarem, ao final, causar a morte do Anderson do Carmo, que era a pessoa que exercia de fato o mandato. Ele era o 514º parlamentar, era assim conhecido. Ficou provado ainda no final na apresentação do meu relatório que no ano em que o Anderson do Carmo estava vivo, a produção legislativa da Flor de Lis era quase que triplicada ou quadruplicada do ano seguinte em que ele estava morto. Ele que exercia toda a atividade legislativa, ele que participava dos grupos religiosos, ele que articulava a política. Então, toda essa articulação dele com o mandato dela, todo o rigor financeiro que ele tinha com as contas dela e da família, fizeram com que essa disputa de poder chegasse ao óbito dele. Então, tudo isso se concluiu em âmbito de inquérito policial, com provas materiais, provas testemunhais, depoimentos em juízo, em sede judicial já, depoimentos no próprio âmbito da Câmara dos Deputados, no âmbito da Corregedoria Parlamentar. Então, o conjunto probatório é muito robusto. É muito robusto. Nós, no Conselho de Ética, não analisamos pontualmente se ela foi ou não a autora direta da morte
do Anderson do Carmo, até porque foi se comprovado que foi o Flávio, mas ela auxiliou na compra da arma. E ela mentiu sobre isso no Conselho de Ética e não conseguiu provar o contrário. Eu dei essa oportunidade para ela. Eu dei essa oportunidade para que a defesa pudesse apresentar. E até hoje existe uma promessa de contraprova. Nada foi materialmente resolvido no âmbito do Conselho de Ética. Se assim o fosse, não teria apresentado diversas teses. Veja, no relatório do Conselho de Ética, ela não incorre em uma hipótese de perda de mandato. Ela incorre em mais de 4 hipóteses distintas de perda de mandato, ainda que uma das teses que ela consiga contraprovar, vamos dizer assim, ainda existem outras 3 inegáveis a serem consideradas. Então, senhoras e senhores deputados e deputadas, eu sinto muito por vossas excelências terem que ter passado pela mesma coisa que o Conselho de Ética passou, ouvindo essa defesa escandalosa, escandalosa, não consegue exercer uma defesa pacífica. A Flor de Lis teve, por um momento, uma defesa que foi pacífica, no momento em que trocou de advogado, e o advogado exerceu a defesa dela por uma sessão. Essa defesa foi a melhor defesa da Flor de Lis durante todo o processo no Conselho de Ética, e aqui retorna uma defesa agressiva, que nada contribui com o processo, nada contribui para a defesa da Flor de Lis, não contribui materialmente para a defesa dela, não contribui com o que se analisa com vícios formais, vícios materiais aqui na CCJ. Quer se voltar a tratar do mérito? Se for para tratar do mérito, senhoras e senhores deputados e deputadas. Então, eu faço questão de estar presente na próxima sessão, em que, retornada a vistas, eu faço questão de estar presente, aí a gente entra a fundo no mérito. Aqui eu dei uma explanação bem generalizada de tudo o que foi o processo dela no Conselho de Ética. Mas se resume bem a isso, a essa defesa agressiva, escandalosa, infundada, completamente desnorteada, sem subsídio em nenhum na verdade, sem compromisso nenhum na verdade. O que ficou claro, que restou claro, para a minha convicção e a dos colegas no Conselho de Ética, é de que a deputada Flor de Lis, sim, se utilizou do mandato de várias formas, mentiu no Conselho de Ética e fez por merecer a aprovação do relatório que recomenda a perda de mandato. Não só isso, durante todo o processo ficou muito claro que ela demonstra ter uma figura totalmente desvirtuada daquilo que ela apresenta para a sociedade, dessa figura religiosa, altruísta. Ela se demonstra uma figura, muito pelo contrário, uma figura perigosa para a sociedade. Não é só uma vergonha para o parlamento, ela é perigosa para a sociedade. Ela coage testemunha, ela ameaça. É a única no processo todo que não está presa. Nosso parlamento já perdeu o timing dos 90 dias, deveria já ter sido votado isso em plenário. Nós não podemos conviver com isso em plenário. Tudo foi feito dentro dos trâmites legais, resguardada a ampla defesa, o devido processo legal, tudo foi feito no tempo certo para que não houvesse, no dia de hoje, nenhum questionamento desse tipo. E por isso, esse embasamento vazio, sem fundamento, que a defesa apresenta para contraditar o belo relatório feito pelo deputado Gilson Marques. E aqui, repito, fiquei indignado com a forma com que a doutora Janira agiu na defesa, agiu de má fé, doutora Janira. Vossa Excelência deveria responder perante a OAB, na sua fala, alegar que eu monetizei a live. A live que eu fiz foi para defender o Conselho de Ética. Eles estavam criticando o Conselho de Ética pela demora. Eu entrei no meio da live para defender o Conselho de Ética, expliquei como funcionava o processo no Conselho de Ética. No final, eles colocaram de surpresa o doutor Máximo, que é o advogado de assistente de acusação. Perdão.
O doutor Máximo era assistente de acusação, eles colocaram de surpresa na live, e eu de pronto disse ao doutor Máximo que nós não poderíamos interagir e encerramos a live ali. Você vê que o contexto que a doutora Janira coloca é completamente mentiroso, e a live está lá para quem quiser ver, senhoras e senhores parlamentares. Vai estar em pedido de vistas, é só entrar no link. Quem quiser pode me mandar mensagem, eu mando a entrevista pelo link. É 1 hora que eu falo sobre o processo no Conselho de Ética, e se eu tivesse antecipado o meu voto, com certeza o Conselho teria arguido a minha suspensão, com certeza eu não seria mais o relator desse processo lá no âmbito daquele Conselho. Então, fica aqui o meu registro, a minha indignação, a minha impugnação à fala da doutora Janira, e me coloco à disposição para maiores esclarecimentos, e se o aprofundamento do mérito da matéria da Comissão de Ética se aprofundar, eu faço questão de estar presente aí na semana que vem para um esclarecimento pessoal e mais detalhado de tudo o que lá foi discutido. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado. Eu passo a palavra ao deputado Orlando Silva. Obrigado, presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimentando todos os parlamentares, eu quero... O direito do causídico, do advogado, a apresentar as suas provas. Mas a informação que eu busquei lá é de que isso efetivamente não aconteceu. E se acontecesse, deveria a advogada, a defensora, o defensor, a defesa, se manifestar no momento, em tempo hábil, para dizer, olha, não aceitaram minhas provas, não pude entregar os documentos, não pude entregar novos elementos, não aceitaram o protocolo. Né? É uma coisa assim que tem que ser feito na hora. Preclui, passa. É o tipo da alegação que, diz assim, para mim, na minha concepção, justa se verdadeira. E eu diria assim, imprópria e extemporânea, por conta de que a informação que tem que não aconteceu isso. E eu tenho que acreditar nas informações que eu recebi, porque não foi de um, foram de vários que me disseram a mesma coisa. E no que diz respeito à reclamação, eu não recebi nenhuma reclamação e não soube de nenhum colega que tenha recebido reclamação de que os defensores não puderam entregar a documentação. Presidente, por essas razões, né, eu quero aqui dizer de maneira muito clara que a deputada Flor de Lis, em que pese eu lamente tudo isso, ela não demonstrou uma eventual injustiça, uma perseguição, algo assim, mais cabal, e eu queria que até existisse isso, mas infelizmente não existe, pelo quanto sei, e se existisse, não foi demonstrada, não foi expressada, e via de consequência, o que fica é o que está nos autos do processo da Comissão de Ética e consubstanciado agora no parecer do relator da CCJ, e que, por via de consequência, é como voto, é como vejo, é como sigo, e voto, então, com o relator Gilson Marques, no sentido de acolher o relatório, de aceitar o parecer e de votar sim. É como vejo, é como me posiciono, é como posso descrever esse cenário, que eu lamento que nós tenhamos chegado a esse ponto, mas, infelizmente, a vida é como ela é, não do jeito que a gente queria, e é como tal a gente tem que enfrentar. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Deputada Carol Detoni. Bom dia, deputada Bia Kicis, bom dia, deputado relator Gilson Marques, parabéns pelo seu parecer, que teve muita correção técnica e cuidado ao analisar o recurso da deputada Flor de Lis. E o que a gente pôde ver, a deputada Bia Kicis, é que nós precisamos sim, como disse o deputado Diego, pautar a PEC do fim do foro privilegiado. De todas as pessoas envolvidas no caso do homicídio do esposo da deputada Flor de Lis, ela é a única que está envolvida nas investigações, tanto que houve a pronúncia dela, e, no entanto, 5 filhos estão presos, né, que estão sendo acusados por terem colaborado ou, né, no homicídio, e ela é a única das investigadas que não foi recolhida à prisão no curso da investigação, fazendo com que ela tenha, então, liberdade para poder, como ela veio sendo acusada pelo próprio depoimento do delegado que ela tentou, pelo que nos pareceu, induzir até mesmo filhos adotivos para assumir a culpa no lugar dela.
né, mandando cartas para ele na prisão, utilizou do mandato para influenciar no curso das investigações criminais, o que é gravíssimo no nosso entendimento. Ou seja, por mais que ela não tenha sido ainda condenada com trânsito em julgado no âmbito da justiça penal, os comportamentos que ela vem adotando no curso das investigações devem também servir no convencimento no processo do Conselho de Ética, porque a gente está numa esfera política de julgamento que é absolutamente independente da esfera criminal da justiça. E quando a gente analisa se houve ou não quebra de decoro de um parlamentar, seja na sua conduta dentro do âmbito da Câmara dos Deputados ou no exercício do mandato, porque é uma coisa só, nós somos uma pessoa só, independente de a gente estar no âmbito social, a gente, ao exercer o mandato popular, ao estarmos aqui como representantes do povo, está lá no Conselho de Ética que a gente tem que adotar uma conduta individual, exemplar, e é isso que se espera de um parlamentar. Então, independente de não ter sido ainda feita a condenação no âmbito criminal, e ela tem nós temos um direito penal garantista no Brasil hoje que garante para ela ampla defesa, recursos, meios probatórios de poder comprovar sua inocência, mas no que eu pude avaliar do que já foi feito no Conselho de Ética e no curso das investigações, seja no âmbito criminal, seja no âmbito desta casa, nós realmente vemos que as condutas da deputada Flor de Lis, infelizmente, demonstram que está havendo um abuso do uso das prerrogativas que o mandato confere. E esta casa, que já vem sofrendo com tantas... nós que somos seres que estamos exercendo o mandato, nós somos julgados também por não, muitas vezes, punir colegas que demonstram falta de decoro. Então, de nossa parte, o que a gente pôde ver, que até por meio que nem o deputado Alexandre Leite falou, que quando da quebra do sigilo telemático dela, do próprio celular funcional dela, partiu mensagens arquitetando a morte do marido, entre outras tantas coisas. Isso, querendo ou não, ajuda no convencimento nosso de que merece, sim, sofrer uma penalidade. A penalidade proposta é a da cassação do mandato, e isso vai ser avaliado pelo plenário da Câmara. Então, esse convencimento foi dada ampla defesa para ela fazer. E, de nossa parte, deputada Bia Kicis, deputado Gilson Marques, nós somos pela correção da conduta dos colegas, e, neste caso, nós vamos acompanhar o parecer do relator de que, pelo indeferimento do recurso, e que essa questão, deputada Bia Kicis, vá o mais rápido possível a julgamento, porque nós também somos cobrados pelas pessoas, independente, e eu sou a favor de que todos os processos éticos de todos os colegas, seja por faltas pequenas ou graves, e aqui a gente está falando de um homicídio, ou seja, do bem jurídico mais valioso que nós temos, que é a nossa... Agora o relator... Gostaria de agradecer ao deputado Diego pela sua fala, pelo seu elogio, assim como ao deputado Alexandre Leite, relator anterior, fez um trabalho brilhante, ao deputado Pompeu de Matos, Carolina Detoni, que também acompanharam esse relatório, e também ao respeito e a consideração pela fala do deputado Orlando, que solicitou vista para uma análise um pouco mais prudente no momento adequado. Primeiro, eu gostaria de falar que é muito importante dizer de que várias falas da doutora me deixaram extremamente chateado. Digo isso porque eu não adjetivei nada, nem ninguém, e lamento muito dessa casa, os parlamentares e até eu ter sido atacado. Tem uma frase de Paul Valery que lhe diz que se você não pode atacar o argumento, você ataca o argumentador. E eu não vi nenhum motivo para que isso tenha acontecido comigo, e muito menos com outros. Aliás, várias falas ofensivas, do tipo, não tem coragem, não tem postura, não tem coragem de vir aqui ser preso. Vários parlamentares, inclusive eu, disse textualmente, repito, a Flor de Lis deveria sim estar presa, e só não está presa por conta de uma imunidade parlamentar.
coragem aqui não falta, tanto a mim como aos demais. Então, se vamos discutir fatos, dados, teremos que fazê-los, e não atacar pessoas ou adjetivar. Aliás, é hipocrisia dizer que nós fazemos isso enquanto Vossa Excelência é que fez. Vossa Excelência adjetivou a sua própria cliente, dizendo que ela é mulher, negra, periférica, evangélica. Em nenhum ponto do relatório e de nenhum parlamentar citou qualquer argumento relacionado à qualidade ou condição que ela tenha. Em nenhuma frase. Você adjetivou a sua própria cliente. Ninguém aqui o fez. É preciso muito ter cuidado. Vossa Excelência utilizou de várias falácias argumentativas. Aliás, recomendo o livro do Schopenhauer. Nós não fizemos isso. Nós não nos adjetivamos e muito menos adjetivamos a sua cliente. A decisão da Comissão de Ética e nessa Comissão de Justiça, ela não está relacionada ao sexo, à condição de cor de pele, muito menos aonde mora e a religião. Em nenhum momento eu mencionei isso. Vossa Excelência mencionou. Vossa Excelência adjetivou a sua própria cliente. Vencido isso, e não vou adentrar a mais, justamente porque não se relaciona à defesa que consta no mérito. Aliás, a crítica inicial é de que nós avançamos sobre o mérito e não sobre os ritos do processo do Conselho de Ética, da análise técnica. No entanto, Vossa Excelência, nos 15 minutos que lhe foram conferidos, utilizou mais de 12 para falar de mérito. E no meu relatório, textualmente está escrito, e eu expliquei, ainda que não seja objeto da presente comissão discutir o mérito da lição lavrada, eu tive o cuidado de fazer uma análise justamente para adotar um princípio de direito de ponderação de princípios legais, constitucionais. E nesse ponto eu gostaria de deixar claro o contra-argumento onde Vossa Excelência diz de que não está sendo respeitado o Estado Democrático de Direito, não está sendo respeitado a democracia brasileira. E eu lhe digo que é exatamente o inverso. As pessoas não podem respeitar leis e regras e normas feitas por pessoas que deveriam estar presas e pagarem por isso. A deputada tem um mandato suspenso e está continuando a receber. As pessoas precisam respeitar leis e regras e normas de pessoas comprovadamente honestas, merecedoras de um mandato popular. Isso sim é defesa de um Estado democrático de direito. Os princípios basilares e naturais, conforme John Locke, é vida, liberdade, propriedade, todos eles feridos de morte aqui. A vida não só por conta da vítima, mas por conta de 220 milhões de habitantes que sofrem as consequências de leis homologadas, deliberadas por parlamentares desse tipo. A nossa vida é basilada por intermédio de parlamentares. Para que serve uma lei? A lei limita, obriga, regulamenta, burocratiza. A liberdade é sempre uma exceção. A nossa propriedade é limitada por conta de leis, normas e regras feitas por parlamentares. A nossa liberdade é a mesma coisa. Recentemente nós estávamos deliberando sobre, aliás, essa semana, por um passaporte que limita o ir e vir das pessoas, votado e deliberado por parlamentares. É uma ofensa ao Estado Democrático de Direito, é uma ofensa à democracia termos parlamentares não merecedores. É ao contrário, doutora. E isso, de novo, independe da condição física, sexual, religiosa. É ofensivo você falar isso em relação ao meu relatório, aos parlamentares, que em nenhum momento aqui foi dito isso, com exceção de Vossa Excelência. E continuo. Eu não assisto televisão
programação de televisão há mais de 15 anos. Faço muitas outras coisas, tenho outras atividades profissionais, tenho família, tenho uma dedicação quase que exclusiva ao mandato, mas não assisto programação de TV. Dizer de que esse relatório ou os parlamentares se basilaram com relação à força midiática, à lobby ou à pressão é ofensivo, é mentira, não é fazer defesa, não é atacar os argumentos constantes no relatório. Não recebi nenhuma pressão, ninguém me procurou, à exceção de uma ligação de um órgão de imprensa que eu não sei qual é, do Rio de Janeiro, para fazer uma entrevista, a qual não fiz. Não fiz. Porque me dediquei a esse tempo de 3 dias quase que exclusivamente para estudar as provas, os depoimentos, me dedicar à construção de um texto justo, adequado e profissional, e gostaria que ele fosse assim tratado, porque eu, assim como o deputado Alexandre Leite e os demais parlamentares, devem ter se dedicado muito para a construção e tomar uma decisão justa. E só não é mais justa porque deveria ter sido feita no momento anterior. Porque, de fato, se tem uma coisa que a defesa tem razão, é que nós deveríamos ter sido mais céleres, não só com relação a esse, mas com relação a todos os outros deputados que são representados na Comissão de Ética. O paralelo e a analogia com relação ao deputado Daniel Silveira também não encontra respaldo algum para se fazer uma vinculação a esse processo. A deturpação de que teria sido alterado a ordem de julgamento é uma conspiração que não se sabe de onde foi tirado. E mais, ainda que fosse, seria plenamente justificável, porque não existe nessa casa, mesmo garimpando entre os 50 ditos processos que tramitam aqui na Comissão de Ética, um assunto tão grave. Nós estamos aqui falando, como bem dito o deputado Pompeu de Matos, de uma acusação de assassinato, de utilização de mandato após o cometimento suposto do crime, para se livrar. A própria deputada Flor Delis, no depoimento dela, disse que a sua família é dependente do seu salário e que ela não pode perder o mandato por conta disso. Somente por isso comprava várias coisas. É óbvio que o seu mandato está sendo utilizado. Aliás, repito, ela deveria estar presa se não fosse isso, e só não está por conta de imunidade. E só não está nessa condição porque, de fato, demorou-se a tomar uma decisão aqui que rapidamente eu e minha equipe, aliás, agradeço aqui ao Gabriel, ao Souza e também a alguns assessores da casa, que prontamente ficamos de madrugada analisando provas para ponderar e considerar argumentos jurídicos, técnicos e de mérito para que nós chegássemos a uma conclusão o mais acertada possível. E repito, desconsiderando pressão externa, desconsiderando condições pessoais, independente de quem fosse, ou qual religião, a decisão seria exatamente a mesma. Não vou usar o restante do tempo, só de novo gostaria de agradecer e solicitar aos parlamentares que considerassem os argumentos da minha fala, especialmente aos que constam lá no relatório, e continuar-me à disposição para, se acaso precisem ou necessitarem de informações ou argumentos suplementares, eu fico à disposição, inclusive da defesa, independente de qual seja o ataque pessoal, o meu profissionalismo supera esse tipo de argumentação vazia, continuarei à disposição até a finalização da conclusão integral do procedimento nesse Conselho de Ética. Muito obrigado, presidente. É assim que eu me posiciono. Obrigado. Obrigada, deputado Gilson. Quero parabenizá-lo pela
pelo seu trabalho, pela serenidade, e dizer aos colegas que, antes de encerrar os trabalhos,